Bem-vindo ao novo Digital Backstage. Aqui a gente fala sobre a transformação digital e os bastidores desse processo, dessa jornada que não tem fim, né? Que não tem começo, nem meio, nem fim. É uma jornada. E siga a gente nas redes sociais, se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os episódios. Eu sou Andréia Dietrich, consultora de transformação digital e branding. Estou aqui com o Edu. Tudo bem, Eduardo Terra, junto com a Didi, apresento aqui o nosso Digital Backstage. Sou conselheiro de empresas, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo e estamos aqui para mais um super episódio, dessa vez com dois convidados Aí, muito inédito. especiais que eu vou apresentar para vocês agora. Então, começando pelo Santiago Carrilho, que é Head de Dados, Engenharia de Software e tem uma agenda de olhar os produtos digitais da BR Malls. A gente vai falar um pouquinho dessa transição BR Malls Allianz Sonai, né? As empresas passaram por um movimento de fusão aí. E a Sandra Souza, diretora de tecnologia da BR Malls, e que estão aqui conosco. Bem-vindos, né? Bem-vindos. Sintam-se em casa. E hoje nós vamos falar de uma indústria que a gente não falou aqui ainda. Shopping center, uma indústria super importante para o varejo, eh, e que também vem passando por uma agenda de transformação digital. Uma indústria que a gente sempre falou que ela era uma indústria meio real estate, meio varejo, e eu acho que ela teve que comprar, de fato, esse DNA de varejista para entender o cliente, né, para buscar esse entendimento de jornada, de dados e se movimentar, deixar um pouquinho de ser real estate e ser um pouquinho mais varejista. Eu acho que o trabalho que a BR Malls e agora, né, BR Malls Allianz Sonai tem feito é muito bacana e a gente vai discutir um pouquinho esses cases. Então, falem um pouquinho de vocês rapidamente para a gente já começar a entrar nessa agenda, começando pelo Santiago aqui. Meu nome é Santiago, então né, eu sou aqui head na área de dados e engenharia de software para produtos digitais da companhia. Estou na empresa há 2 anos e meio e sou responsável por toda a parte de aplicativos, toda a experiência que o nosso consumidor tem, né, os touch points na parte do digital. Né, e sou eu junto com a equipe aí que está trabalhando nessa frente. Explorar um pouquinho das iniciativas que vocês fizerem. Sandra? Legal. Eu tô na BR Malls há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos agora em abril, né, na ex-BR Malls, agora, né, com a integração Aliança Sonae e BR Malls. E um pouco antes disso eu trabalhei 14 anos na Ambev, passei pelo GPA, Carrefour, e de shopping, antes de eu entrar na BR Malls, o que eu conhecia era mais a parte da compra, né, então Que é importante, que é hein? super importante. Né? Então, quando eu fui trabalhar na BR Malls, é um mundo totalmente novo para mim, mas que juntou bem, né, os conceitos que eu aprendi bastante no Carrefour, né, no varejo, que é aquela coisa muito mais dinâmica, muito mais nervosa, né, frente de caixa, loja, e também no GPA na época. E deu para conjugar bem aí com as experiências para começar na BR Malls na época. E agora passando por, né, uma integração que é uma experiência enorme, incrível, um desafio, né, que a gente está passando juntos aí nesse momento, e bem legal. E tem bastante novidade, muita coisa legal para a gente dividir. Como o Edu comentou, essa parte de shopping, né? Ela evoluiu muito nesses últimos anos. E acho que a BR Malls, na época, trilhou um caminho bem diferenciado, né? Explorando aí muitas novidades e produtos. Então, é bem legal estar nessa jornada e aprendi muito e venho aprendendo bastante. O pessoal entender, então, que o mercado de shopping às vezes é um pouquinho, né, diferente. A gente está falando da BR Malls e da Allianz Sonai, duas das maiores incorporadoras e administradoras de shoppings do Brasil que se juntaram e formaram esse gigante hoje. Maior da América Latina, né? Allianz Certamente. Sonai, Maior da BR América Latina. Malls, Colosso, não sei se vocês se lembram o número de shoppings. 66. 66 A gente shoppings. vai num total para 66 shoppings, aproximadamente. Didi, eu vou começar aqui. Bora. Toda vez que a gente fala, Sandra, Santiago, de transformação digital, inevitavelmente a gente tem que falar de cliente, né? A ideia do cliente no centro, olhar muito jornada, né? E monitorar um pouquinho o que mudou com esse cliente, capturar o máximo dessas questões e fazer as mudanças, né? Que passam por tecnologia, por soluções, enfim. E eu costumo dar um exemplo para a indústria de shopping, isso tem alguns anos, mas muitos ainda estão nessa agenda,
Não é o caso de vocês, a gente vai falar de alguns bons exemplos aí, e o pessoal que está nos assistindo vai entender que muitas vezes um cliente que frequentava por 10 anos o mesmo shopping center, né, ia lá uma, 2, 3 vezes por mês, e que por algum motivo, né, teve um problema no estacionamento, se desencantou com alguma coisa, ele simplesmente abandonou aquele shopping, o famoso churn, né, quer dizer, eu perdi aquele cliente. Até muito pouco tempo, esses shoppings sequer sabiam que esse cliente existia e, portanto, não sabiam que ele estava perdendo um cliente de 10 anos. Eu entendo que isso mudou, ou começa a mudar de uma forma importante com os produtos digitais que vão se construindo, os programas de fidelidade, os aplicativos, né, as soluções. Eu mencionava um pouquinho para vocês aqui no nosso off, que entre do portfólio da BR Malls tem um shopping que para mim é o grande case de olhar o cliente no Brasil, que é o Shopping Vila Lobos, que fica aqui em São Paulo. Então, começando aqui com o Santi, né? O que foi feito para mudar essa percepção, né? Você que olha os produtos, o que se construiu para começar a reconhecer o cliente, a jornada e entender de fato e fazer gestão sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto, né, que eu fui encantado, né, por esse negócio, né, pelo business de mall, né? Porque é que você comentou, acho que por muito tempo a gente ficou olhando muito a questão de fluxo. A gente tinha que trazer muito fluxo para o shopping e a gente não tinha muito uma visão, e também acho que o mercado também foi mudando muito em relação até ao próprio consumidor. Quem é aquela pessoa, né? É só uma faixa etária, é só um gênero ou uma classe social? E a gente começou a entender que a gente tinha que analisar quem era aquele consumidor e entender as necessidades dele. Que cada um tem a sua, né? Você tem a sua, a Didi tem a dela, a Uhum. Sandra tem, e por aí a gente, né, foi pensando numa evolução. E aí, para isso, né, há quase 4 anos atrás, a gente começou a pensar numa jornada de como a gente consegue engajar esse consumidor. Então, o primeiro ponto foi, né, desenvolver um aplicativo mais robusto, né? E para que o consumidor também conseguisse entrar nesse nosso mundo, né, que a gente fala muito da jornada toda do consumidor, a gente queria cuidar da jornada como um todo e não só da locação do espaço físico ou só de uma mídia que a gente tinha no próprio shopping, mas que ele realmente entrasse nesse nosso circuito. Então foi com o aplicativo, né, Um junto super aplicativo, né? e Que ele de foi fato trouxe crescendo, relevância. né, e ele foi crescendo, que eu acho que isso também é muito importante, né, que às vezes o pessoal olha o aplicativo hoje e vê ele cheio de novidades, cheio de features, mas ele foi crescendo, né, ele nasceu, né, no nosso MVP era um app mais robusto, né, a gente trabalhando já com uma tecnologia muito mais inovadora e olhando muito, assim, em dar os serviços que o shopping oferecia, e aí a gente começou também a trabalhar na parte do programa de benefícios, né? Porque acho que esse era o grande ponto de conhecer, né, os nossos consumidores. A gente não queria só entender a loja que você consumia, né? Porque a gente queria entender se você gostava de ir numa chocolateria, né, um Uhum. chocolate ou você ia consumir um café, Perfeito. né? E qual o tipo de café? Porque isso vai linkando muito o perfil do consumidor. Então a gente foi desenvolvendo esse programa para poder entender isso e muito que você também comentou, a jornada dele no nosso shopping, né? O que ele está fazendo e o como ele está consumindo. Então a questão de recorrência, o programa de benefícios traz muito isso, traz esses insights. Quais são os benefícios que os consumidores mais utilizam? Para ir junto, né, com a parte muito de CRM, a gente começar o quê? Também a engajar esse consumidor, né? Que não é também só fazer ele ir uma vez no shopping, é ele conseguir, né, engajar e que ele possa voltar e que isso vá também, consequentemente, trazendo benefício para o nosso lojista. Quando a gente for pensar também no anunciante, a gente aumenta, né, aquela recorrência, então aumenta o fluxo do shopping. Então foi pensando muito nessa jornada. Então hoje o Vila, né, ele é um dos nossos portfólios de shopping que tem mais produtos, né? Então a gente tem toda a parte do programa de benefícios, tem o e-shopping, que você pode comprar os produtos, né, através do aplicativo, assistente de compras, que é uma pessoa que, né, ajuda você pergunta, quero comprar um chocolate para minha namorada, para o meu namorado. Então ele vai até a loja, te dá as opções, então chega isso na sua casa no mesmo dia, então facilita muito a vida do consumidor. Então muito também o que a gente veio, né, trabalhando, assim, de facilitar a vida do nosso consumidor nessa jornada toda aqui
né, dele dentro do nosso shopping. E Sam, e a agenda de tecnologia nisso tudo, né? Porque a gente está falando assim, meu, estou coletando ali os dados, o papel, né, da tecnologia neste processo todo, inclusive vocês vêm se aproximando muito de startups ao longo desse tempo, né? Acho que durante a pandemia houve um grande questionamento do futuro do shopping, que ia morrer, que ia ser só os marketplaces online. Então conta um pouco na ótica aí de quem está liderando a infraestrutura, que tem que olhar para o novo e tem que olhar para o legado, como é que vocês vêm se transformando, se estruturando para tudo isso e como é que vem se conectando com essas novas tecnologias, startups, novos modelos e tudo mais, né? Legal. Acho que você trouxe vários temas assim super importantes, né? Quando você fala de novas startups, novas empresas, tudo, isso me lembra muito quando eu cheguei na BR Malls, na época que o pessoal falava assim, Sandra, tem muito Shadow IT. Shadow IT eram muitas soluções, né, que o pessoal faz para trazer inovação muitas vezes, e que não está conectado e Estão com escondidas. isso. E aí muitas vezes isso foge da segurança, isso não segue, né, padrões de segurança, não segue padrões de arquitetura. Então, falando um pouco de desafios, esse é um desafio que eu acho que muitas empresas encontram. A gente teve esse desafio lá e tem até hoje, né? Porque se você quer andar mais rápido, você tem que explorar várias soluções. Para explorar várias soluções, isso envolve desde startup, desde, né, as soluções de áreas, que as áreas têm, né, inteligências internas separadas que pesquisam, né? Não precisa tudo nascer dentro da área de tecnologia, né? Então, esse é um desafio que a gente tem e a gente resolveu isso muito bem na BR Malls, delimitando alguns espaços mesmo, até onde cada área pode ir, até onde, que padrões que tem que seguir. Isso Boa. a gente implantou, tanto de segurança, tanto de arquitetura. É óbvio que você sempre tem trade-offs, né, entre agilidade e questões mais robustas. Então, esse é um tema que a gente continuamente vem debatendo. Agora, na integração, a gente está com uma nova cultura, né, uma nova empresa. Isso também vem de encontro sempre na mesa, né? Os trade-offs entre a gente trazer novas soluções para dentro do nosso ambiente e a gente controlar com uma forma mais rigorosa, vamos chamar assim, ou não, né? E aí, a gente entendeu que também tem um conceito que muitos usam, que é o conceito dos jet skis, né? Quanto mais jet skis você coloca, né, mais chances você tem de fazer testes. E a gente tem vários exemplos de simulações e testes que permitiram a gente chegar onde a gente chegou com a robustez dos aplicativos e das soluções, porque a gente testou soluções de mercado, né? E aí a gente fala de startups Então, e a soluções. estrutura do negócio é um E transatlântico e tem os jet skis, que são as simulações das startups, os perfeito, novos Gigi. testes, é isso. Perfeito, perfeito. Esse é o conceito. E você tem coisas que você não pode. Quando você fala. É que as pessoas falam transatlântico, você imagina aquela coisa, né? Difícil de se movimentar, né? Lenta. E a gente nunca quer esse espírito, né? De lentidão, de coisa demorada. Mas tem que ter uma robustez, né? Tem que ter uma governança corporativa, tem que ter. Até porque é uma empresa, né, que movimenta milhões, enfim. Com muitos clientes que a gente trabalha. Então, a gente resolveu essa situação delimitando bem e continuamente fazendo essas revisões, porque não é uma situação simples, né? Uhum. Principalmente com a questão de segurança, né? De todos os cyberataques, que cada vez mais o pessoal fala, não é uma questão se vai acontecer ou não, né? Mas sim de quando vai acontecer. Então a gente só fica, né, trabalhando absurdamente para se proteger e ter todas as ferramentas de monitoração, mas a gente vem conduzindo dessa forma e delimitando, né, esses. Então, que é legal que você está falando assim, você dá os padrões, você cria um padrão, vamos dizer assim, as boas práticas, mas você dá autonomia para as áreas para que elas tenham liberdade e a velocidade de fazer os seus testes e as suas experiências para encantamento de cliente e tudo mais. Então não fica engessado, mas vocês criaram uma governança, uma arquitetura ali, vamos dizer assim, de premissas que devem ser seguidas, e aí você tem as áreas plug and play, vai lá e trabalha em cima disso. A gente trabalha dessa forma, assim, permitindo que
as áreas tenham essa liberdade para poder Boa. pesquisar, ir atrás. Na BR Malls tinha uma área, né, que trabalhava muito fortemente em novos negócios, né, com essa pesquisa, com essa agilidade, até mesmo a questão de contratos, tem que ter uma agilidade de fechar contratos. Você vai passar por todo o processo, né, de avaliação jurídica que tem que existir, com as questões de LGPD, de dados, né, isso é super importante. Então, a gente tem que seguir essa governança, só que tem que ser uma governança mais ágil, para você também poder testar rápido, errar rápido, que a gente chama, né? Que também foi um aprendizado na carreira aí ao longo desses anos, que não se podia errar no passado, né? Agora, né? São muitos temas. E a gente consegue colocar nos eixos rapidamente, ou até mesmo ir aprimorando. E como o Santi comentou, num dos MVPs, quando a gente faz os testes na simulação e você avalia os resultados, aí depois, logo na sequência, vem, quero rollout para todos os shoppings. E aí, qual que é o nosso grande desafio? Isso vai acontecer agora na integração com a Aliança. Tem coisas sensacionais que acontecem do lado da Aliança e tem coisas sensacionais que aconteciam do lado da BR Malls. E ambos querem fazer rollout assim, de ambos os lados. E aí a gente de tecnologia fica assim, nossa, e agora? Porque um MVP para você transformar no rollout, você tem um tempo, né, que você precisa para dar robustez. Então são vários desafios. E Sandra, ainda nessa agenda de tecnologia, né? Acho que é muito claro, evidente, a indústria de shopping não é uma indústria nova, ela tem história, né? Eu nunca esqueço, o primeiro shopping no Brasil é de 1966, né? Iguatemi. E desde então vem se formando, consolidando até chegar nessa quantidade enorme que a gente tem, uma indústria madura. Agora, como toda indústria madura, consolidada, cheia de legados, né? Cheia de uma arquitetura que não conversa com esse momento, que é um momento mais ágil, mais leve, da digitalização. Toda indústria, todo segmento tem o clique, né? Quando é que, de fato, a consciência, a cultura permitiu, porque você, como CIO, como diretora de tecnologia, deve ter feito N diagnósticos de legados, mas muitas vezes a cultura não permitia você fazer o que tinha que ser feito, né? Você trocar os canos, como a gente fala, né? Em tecnologia, não é em qualquer lugar que se faz, porque é uma agenda nada sexy, complexa. Me parece que isso começou há alguns anos na indústria de shopping. A gente está falando de duas empresas que caminhavam em paralelo, mas com agendas muito fortes no digital, tanto a BR Malls quanto a Allianz. Queria que você tentasse localizar aonde isso aconteceu. A pandemia provavelmente foi um acelerador ainda maior, mas foi antes da pandemia, foi o surgimento dos marketplaces, foi o aumento do e-commerce. Onde você enxerga que veio o clique, que permitiu decisões como essa de começar a trocar os canos e de tomar decisões difíceis? Eu acho que a própria evolução e a transformação do digital chamou essa atenção, porque foi aí que a própria área de tecnologia ela saiu um pouco daquele movimento de área meio, Área técnica, né? área de apoio, para ser uma área de valor. Perfeito. E isso aconteceu em que momento? No momento que você começa a ver essa transformação digital e esses produtos aparecendo. E isso também foi nítido quando eu entrei na BR Malls, e você vê a área de tecnologia não reportando mais para um CFO, para uma área financeira, né? Que foi uma grande mudança também que passou. Então, ela reporta para uma diretoria executiva de inovação, de tecnologia, e essa se reporta direto ao presidente, né, ao CEO. Então, eu acho que o gatilho, né, ou o clique, como você colocou, eu acho que é esse movimento da própria transformação digital que a tecnologia passa a ser mais protagonista. E, por incrível que pareça, ainda hoje, a gente vê as pessoas se referindo, né, a TIs como o tirador de pedido, aquela coisa, uma área meio, que se compara com outras áreas, né? E não, a gente vem num movimento grande, e a gente percebe isso, né, na nossa empresa, onde a gente trabalhava, e agora, né, nessa integração, o quanto é importante você tomar a frente. E isso depende da própria área, né, dos próprios profissionais, né, e da liderança.
da diretoria executiva, do mindset. Então, que falam que os próximos CEOs vão ser diretores de tecnologia, né? Que eu li isso, a gente ficou, né, todo feliz. Eu vou chegar lá. Já começou a acontecer em alguns Já casos. começou. A XP é um exemplo, né? O atual CEO da XP era o diretor de tecnologia. A gente tem alguns casos Meu filho tá começando. lá, eu vou falar com ele. É isso aí. E se eu puder complementar, eu acho que também o que mudou foi também a questão do mercado também, de tecnologia, né? Acho que os profissionais também viraram a chave. Sem dúvida. Porque por Esse muito ponto é tempo, importante. né, a Sandra comentou muito relacionado à área ser vista, né, como área de apoio, mas os profissionais, com o aumento da demanda, se viram assim, pô, eu sou um profissional, né, experiente, tenho sou gabaritado, então assim, eu também posso dar ideia, eu não preciso só executar. Né? Então, acho que isso também mudou muito, né, o mindset das áreas de tecnologia, né? Porque isso também deu uma força, né, para os desenvolvedores, para o time todo também de infraestrutura, de falar, a gente também pode fazer negócio. Então, acho que isso foi bem importante e acho que é isso também que muda muito, né, a diferença das empresas, né? O como os profissionais daquela área também se posicionam dentro da própria companhia. Então, acho que isso é uma mudança muito bacana que aconteceu ao decorrer dos Vocês anos. estão com o Léo Cid, que tem uma cabeça super aberta, vendo o Super. mundo de comunicação, né? E ele abraçando essas duas competências, né? E até eu ia comentar, acho que eu queria ouvir um pouco de vocês, acho que o formato de trabalho de vocês hoje, com agilidade, com squads, justamente assim, esse desafio da ambidestria de cuidar do legado, mas também cuidar da inovação ao mesmo tempo. Como é que vocês se organizam internamente nos times e com os times de shoppings também, né? Como é que funciona esse dia a dia, o modelo de trabalho de vocês? Tem alguma curiosidade, algum movimento que vocês queiram explorar aqui? Tem um ponto que o Léo sempre traz pra gente, que é assim, a inovação não está numa área específica. Apesar de, às vezes, chamar uma área, né, de inovação, tecnologia, estratégia, a inovação, ela tá no shopping, ela tá na empresa, né, que ela tá na cultura. Então, isso é um mindset também, né, que a gente quer transformar. E ele trabalha muito esse mindset, ele traz muito esse ponto pra gente, né, na liderança dele, e para os pares. Porque tem uma outra questão também, você comenta dentro da área de tecnologia, essas questões que a gente falou um pouco do legado e dos produtos digitais, mas tem o resto da empresa que você comentou bem. Como é que o shopping que está lá, que tem que vender, né, e tem os aluguéis, como é que reage, ou como é que... Né, porque tudo são trade-offs, né? Porque no final você tem que dar o resultado, você tem que... é um investimento que você tem que separar, né? E você tem que saber lidar com tudo isso e fazer as alianças no sentido de explicar. Então, a gente também estava trabalhando numa construção muito forte com os pares e com os shoppings, a própria área de marketing, né? Porque marketing digital, você tem marketing no shopping, então se você destina mais verba para as promoções para marketing local, você tem que repartir, porque o dinheiro é o mesmo, né? Você tem que... Então, a gente... o segredo, se é que tem algum segredo aqui, é você trabalhar mesmo em colaboração, em conjunto, né? E ter uma agenda bem em conjunta e do vice-presidente, no caso, que é diretor executivo, né? Do Léo, com o presidente. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande para poder alavancar essas... Mas vocês trabalham em squads, como é que... A gente trabalha em squad, em todas as áreas, tanto o que a gente chama de TI Core quanto TI Digital. A gente unificou. Até um dos motivos de eu trabalhar na BR Malls, um dos desafios, foi a gente ter uma TI única, que algumas empresas optam por você ter separação, Sim. né? Começar com o digital separado. Eu fui lá com esse objetivo e a gente trabalha totalmente unificado, em squads. Lógico que você tem características diferentes, porque você tem conhecimentos, né, de desenvolvedores do digital e tech leads que são diferentes, mas a gente tem mindset ágil, tem um head de agilidade, a cultura disseminada nesses últimos 3, 4 anos, que também é uma cultura de agilidade, e foi o que propiciou a gente chegar onde a gente chegou com a evolução dos produtos, com esse conceito de squad.
Santiago, vamos falar um pouquinho de mídia, né? Então, vamos lá. Recentemente a gente teve a NRF 2023, né? O maior evento de varejo aí do mundo, 3.000 brasileiros lá presentes, 35.000 participantes. E um dos grandes temas esse ano foi o que lá se chamou de Retail Media. E a ideia de Retail Media é que o varejo digital e físico vem se tornando uma grande plataforma de mídia, sejam os marketplaces, né, você turbinar o search. Então, a Amazon hoje já faz 4% da sua receita em mídia e domina esse mercado nos Estados Unidos. Mas a gente tem aqui Mercado Livre e outras coisas nos marketplaces, seja nos trades digitais, né, então usando os pontos de venda, e seja nas telas todas, né? E seja nas bases de clientes, que eu acho que é o que vocês sabem trabalhar muito bem. Então, base de clientes e o próprio espaço físico. Aonde estamos na indústria de shopping center com o tema de mídia? Você que já foi Globo, Record, tem uma história muito bacana em mídia. Aonde estamos? Avançamos? Já é algo importante do ponto de vista do resultado? Ah, já estamos maduros? Dá um pouquinho para a gente em que pedaço da jornada estamos em termos de mídia. Não, legal. Acho que na nossa empresa a gente foi evoluindo nos últimos anos, né? Que nem você comentou, a gente focado muito no mall, tinha muita questão das telas, né? Elevador, né? Os totens, mega banner e também alguns touch points que você tem, às vezes, a cancela do estacionamento ou algum, né, ponto, né, num banheiro, numa praça de alimentação. Então, acho que isso a gente trabalhava e todos os shoppings trabalharam, vocês podem ver aí muito, isso é muito básico, mas o que a gente começou também a pensar muito foi também, de novo, com o conhecimento do nosso consumidor, isso a gente vai conseguindo também ajudar muito na jornada e também na segmentação Isso. dessa audiência. E acho que um passo muito importante que nós demos como companhia foi em 2021, se eu não estiver enganado, a gente também fez a aquisição da Hello, né, que é uma empresa que ela inicialmente era uma empresa, né, que fazia mídia em condomínio, né, então hoje nós somos a Hello, né, que a gente fala home, né, e a parte do mall também, né, então a nossa ideia é muito focada, né, principalmente no entorno dos nossos shoppings, das nossas propriedades, para poder cada vez trazer mais consumidores para o nosso mall. Então, assim, o nosso time comercial hoje já, por exemplo, é um time integrado, né, não existe mais mídia só mall ou só home, né, é um time que já trabalha integrado, pensando na experiência também do nosso anunciante, né, porque a gente fala que a gente tem 3 clientes dentro da nossa companhia. Desculpa, como assim um home nessa Home, história? o home é, por exemplo, você tem hoje, né, vou dar o exemplo aqui um pouco do que a gente está fazendo. O exemplo do próprio Villa Lobos, que vocês Tá. comentaram. A gente tem as nossas telas dentro do shopping. Só que nós temos diversos condomínios no entorno dele. Então, eu vou linkando essas telas que eu tenho nas casas, nos condomínios, e eu vou fazendo toda essa campanha junto para trazer essas pessoas para as nossas Você propriedades. assume a gestão dessas A telas na área gente, primária a gente, como parte da mídia. Entendi. exatamente. E aí, tendo agora um comercial único, isso foi recente, né? A gente fez o ano passado. Então, agora você consegue também trabalhar com uma estratégia muito mais eficiente, porque você não atua mais só no shopping ou só na residência. Você já entra numa jornada toda do consumidor, porque o consumidor, para ele vir até o shopping, então ele saiu da casa dele. Então, ele está no elevador. Então, se eu ver uma mídia do Villa Lobos, pô, vou para um shopping, tem uma promoção de Dia das Mães, por exemplo, que está sorteando um carro ou algum benefício, por que não ir naquele shopping? Então, é começar a linkar isso também a anunciantes. Então, né, os nossos lojistas também podem se beneficiar disso tudo. E agora também no nosso aplicativo, né, porque a gente já tem uma base bem robusta com o nosso programa de benefícios também, eu começo a impactar ele, não só também nas telas, mas também com push notification, com SMS ou uma newsletter dentro, né, da nossa base de clientes. Então a gente evoluiu bastante, acho que nesse último 1 ano aí a gente conseguiu avançar bastante e principalmente nessa estratégia da jornada do cliente. Não vou impactar ele só num ponto, mas entender realmente qual é a jornada que esse cliente tem até ele chegar naquele ponto de venda, que no nosso caso aqui é o lojista ou o nosso shopping. E acho que você tocou nos pontos, muita gente deve estar perguntando, mas retail media não é um negócio novo, né? Muito menos em shopping. Se adesivar lá a cancela do estacionamento, deve ter no mínimo 20 anos, né? Para mais. O que eu acho que o que vem mudando são 3 coisas que você descreveu bem. Primeiro,
com a digitalização e a tecnologia, a capacidade de você gerenciar muitas telas, né, em tempo mais real e medir mais as coisas, né. Então, 20 anos atrás, a gente tinha muito mais telas analógicas do que digitais, né, muito menos capacidade de reação e muito menos de medição. Segundo ponto são as plataformas digitais, como você falou, né, um shopping tem um app, tem um site, isso também é uma vitrine, e o terceiro é a base de clientes, né, com LGPD, opt-in, bonitinho, mas você expandindo isso para parceiros e sabendo trabalhar bem, isso também é um diamante, né. E sem contar, né, que nem a gente comentou, da parte do programa de benefícios. Então, Isso. hoje a gente conhece o que o nosso cliente consome, né, e não só mais o spending que ele faz no shopping. Então, para eu também vender essa mídia para um anunciante, ela tem um peso muito maior, porque eu conheço Ela é realmente. certeira, né. Exato, e assim, eu vou falar assim, olha, neste shopping, mesmo, no Vila Lobos, é mais consumido tal tipo de refrigerante ou tal tipo de cerveja, porque a gente consegue hoje, via, né, o nosso conhecimento do consumidor, entender esse comportamento. Então, para o nosso anunciante também isso tem um grande valor, porque ele não vai, né, dar um tiro, isso era muito, né, no passado, já eu compro todas as telas e coloco isso durante um período muito grande. Então, eu agora começo também a entender mais qual é o horário, qual é o tipo de cliente, se é segunda, terça, quarta, quinta, né? Qual é esse momento de fazer esse touch point com ele. Então, isso avançou muito aqui com esse futuro e com essa integração toda que a gente tem feito. Que eu falo assim, não é só um app ou não é só uma tela, né? É todo um sistema conectado para poder gerar essa experiência para os clientes. Então, acho que isso é a grande acho que é o grande trunfo aí que a gente tem conseguido fazer nesses últimos anos Com os aqui. dados por trás, né? Exato, porque E tudo isso envolve dado, né? meu ponto é, tá, e qual é o futuro do shopping então, né? O que É, que é uma vem pela pergunta boa, hein. frente? É o tema do nosso episódio aqui hoje, assim, que tá Qual vindo é o pela shopping do frente? futuro ou o futuro do Uma shopping? bola de cristal, né? Que vocês têm estudado, assim, que vocês têm visto de projeções, que vocês imaginam dentro do setor de É vocês? assim, o que eu acredito, né, e acho que a gente também, como a nossa estratégia também tem muito caminhado, é muito ele ser realmente usar ele como um serviço, né, e principalmente uma experiência do nosso consumidor. Porque também a gente tinha antes, né, muito tempo atrás, o consumidor só ia para o shopping para comprar. E hoje não, hoje isso mudou completamente. Você pega os shoppings, né? Ele é uma experiência. Então, e cada um tem também, de novo, um tipo de experiência. Então, acho que tem muito voltado a você ter um bem-estar, né? Então, a gente está investindo bastante em entretenimento para poder trazer, né, os nossos consumidores, né, dentro dos nossos shoppings. A gente também dá facilidade, porque tem a nossa vida aqui, somos em São Paulo, né? Então, é uma vida muito corrida. Então, assim, às vezes eu não consigo, preciso comprar uma coisa e não consigo. E aí a gente tem, você citou, por exemplo, né, alguns players aqui de venda online, mas eu preciso entregar aquilo num espaço de tempo muito curto. Então eu posso usar o sistema, por exemplo, nosso aqui, o do e-shopping, o assistente de compras, que ele vai ter uma entrega até às 5 horas da tarde, fazendo até um merchan aqui pra gente. Mas Então, tá isso vai ajudando perfeito. bastante, né? Acho que é muito mudar a experiência do nosso consumidor e dar essa facilidade para ele, né? Independente de se ele quer comprar alguma coisa, se ele quer anunciar algo com a gente ou realmente ter essa oportunidade de ter uma loja nos nossos shoppings. Agora é importante e interessante como as coisas se conectam, né. Eu, pelo menos na minha visão, eu tenho falado que o shopping, você descreveu bem, né, lá até a década de 80, né, desde o do primeiro até começo da década de 90, ele era um destino compras, ponto, né. E o Brasil fez essa transformação antes até do que os Estados Unidos, porque a gente perdeu as âncoras no Brasil, antes do que os Estados Unidos perderam. Então, a gente teve que fazer uma reinvenção dos shoppings antes, então praças de alimentação, elas nasceram antes aqui do que lá, alamedas de serviços, entretenimento. Então, shopping foi compondo algumas camadas: compra, serviço, entretenimento e uma quarta, e aí que eu quero conectar com mídia, que ela é super relevante, mas ela não monetiza. Quer dizer, o shopping virou um grande espaço de convivência social, que você tem fluxo, né, tem pessoas, mas não necessariamente tem consumo. Quando a gente puxa uma agenda, né, como mídia e etcétera, a gente começa a mudar um pouquinho esse ponteiro, né. Então você pega um shopping que tem milhares de pessoas circulando,
mesmo que ela não esteja comprando, aquilo começa a ter algum valor, porque eu estou numa plataforma onde as pessoas estão vendo, sendo vistas, enfim. Então, eu acho que essa Excelente. reinvenção passa por aí, né? Total, e a gente tem alguns shoppings que realmente são shoppings que têm um fluxo de pessoas muito grande, como aqui em São Paulo, o metrô Santa Cruz, né? Então é um shopping, né, que tem um fluxo de pessoas muito grande por conta do metrô. Então essa parte de mídia É muito é forte. muito forte, porque tem muitas É um pessoas, ótimo exemplo, né? exatamente. E é um público diferente, É. né? Porque esse é um ponto também. Nem todos os shoppings têm o mesmo perfil, o mesma mesmo vocação. público. Exato. E esse que ele deu de exemplo, eu até comentar que tem uma geração vindo, né? E tem uma geração nova, e esse é um exemplo que a gente lançou o X-Dome lá. Então é um espaço, né, de game, e aí você consegue explorar um outro tipo de entretenimento. Esse foi um dos jet skis que a gente O brincou que é o aqui, X-Dome? né? Explica pro pessoal. Ele é uma área de games, então que os jovens, né, vão disputar campeonatos, jogar, então você tem todos os... De ah, e-games. isso, Ah, isso. tá. Então você se cadastra e vai com a sua turma, e por ser do lado da escola, né, então horário de almoço, e aí foi a sacada de você explorar cada local, Com a sua peculiaridade. e são E testes ele com a vira sua uma peculiaridade. âncora no shopping, porque Vira uma traz muito âncora, público. atrai o público e atrai um outro tipo de público, né? Então é esse mesmo jovem que de repente vai consumir mais o quê? Mais lanche, aí vai levar o amigo ali, não aquele consumo, de repente, de outro tipo de loja. Então são testes e sempre voltado para essa exploração de entretenimento e não tão de compra como era no passado, né? Que acho que esse é o ponto do shopping do futuro que vocês comentaram. O que vai ser o shopping do futuro? Acho que vai ser uma grande conexão mesmo físico-digital, né? Não vai existir uma coisa sem a outra. Você não necessariamente você vai só para comprar. Você vai, muitas vezes, só para ir num cinema. E do cinema você vai ter, né, contato com todos aqueles... com todas as mídias, com as lojas. E eu acho que é um pouco esse o futuro, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque tem né, um pouco das diferenças, né? Estados Unidos, Europa, China, né? Cada um não é uma coisa muito padronizada, mas aqui no Brasil acho que é esse shopping cada vez mais conectado e explorando esses dados dos consumidores, né? Que é o que a gente vem fazendo, que é muito novo, que não é todo mundo, né? Que faz, que também exige toda uma robustez por trás, né? De infraestrutura, de análise, de profissionais de dados, né? Cientistas, para fazer análises preditivas e tudo mais, porque tudo isso a gente fala com muita facilidade, né? Eu sei quem que é o consumidor, o que ele consome, que loja que ele mais gosta. Você gosta de cerveja? A gente acha que assim, você faz um estado, E é né? fácil, assim, Só que quem está por trás das câmeras, quem está lá no back, né? Sabe, né? Quantos e quantos trabalhos você não tem que ter, né? A engenharia de dados que tem que ter para você ter a mesma regra de negócio, não ter duplicado em vários lugares, para quando você falar um determinado conceito ser igual para todo mundo, que foi um desafio também que a gente passou no ano passado, que a gente criou, né, uma governança de dados muito robusta para a gente poder ter um critério, um padrão, um conceito para o dado, né? Isso também é uma coisa muito importante, né? Porque você fala, até loja, os lojistas, a gente tinha várias discussões, vão padronizar para poder, na hora que você lança, né, um número, todo mundo está falando a mesma coisa nesses milhões de dados. E acho que é interessante falar um pouco sobre essa questão da cultura e aí num processo onde vocês estão agora numa integração. E aí conta um pouquinho desse bastidor. Acho que o grande intuito aqui nosso é no backstage da transformação digital, o que deu ruim, o que vocês mais aprenderam, assim, quais foram os momentos de dor e de perrengue, mas que foi um baita aprendizado. Ou que está sendo, né, porque vocês estão vivendo agora né, imagino ali que para a integração de tecnologia deve estar sendo bem hardcore. Conta um pouquinho dos O que vocês bastidores, fariam assim. mais, o que vocês fariam menos, né? Nesse momento de integração e em termos de aprendizado, acho que, sem dúvida, esse lado de pessoas, né, é o lado principal. A gente fala que tem muitos desafios de tecnologia, né? E a gente falou aqui de startup, a gente falou de um monte de coisas, de dados. Mas eu acho que o desafio de pessoas e de cultura, e de você investir, né, tempo,
nessa etapa é super importante. A gente está passando, né, por essa integração. A gente, BR Malls tinha uma cultura, a Aliança tinha outra cultura, tinham profissionais, e mesmo as tecnologias muitas vezes, mas na hora que você junta, se não tem um change management ou um alinhamento de a cultura, você não vai transformar numa cultura só, né? Da empresa A com a B, você não vai criar rapidamente uma outra cultura, enfim. Então, eu acho que esse desafio de pessoas e de dedicar tempo a isso é, sem dúvida, super importante, né? Às vezes eu brinco que eu sou de tecnologia, mas eu me acho mais de RH do que de tecnologia, Isso é de bom. gente. Hoje você lida muito com É. isso no seu Muito, time. muito. E eu acho que é o que faz muita diferença, porque as pessoas, todo mundo, né? Olha que essa moda tá pegando. Nosso primeiro convidado aqui, que é o Daniel K. Conheço. Ele Muito era o bom. VP de tecnologia do Olha. Boticário e virou o VP de RH. Tá vendo? Não à toa. Daqui a pouco vai virar Acumulou a CEO, né? função. Mas eu acho que esse é um ponto bem que eu destacaria, esse ponto de pessoas, assim, de investir, um grande desafio que a gente tem. E acho que para complementar, né, eu acredito que o desafio sempre vai ter, porque tecnologia, ainda mais, ela está mudando a todo momento, né? Aqui a gente usa A, lá eles usam B, por exemplo, mas sempre está mudando. Então, e o que a gente tem visto, né, nas duas companhias, né, na Allianz, na antiga BR Malls também, é que todas têm coisas muito boas e tem coisas que, assim, uma fez melhor que a outra, e por que não? Então, gente, vamos pegar, acho que o melhor, acho que essa é a oportunidade que a gente tem usado também muito para o time. Gente, não vamos nos apegar ao que foi feito aqui ou ali, mas vamos olhar e ver assim, pô, a solução A é melhor que a B, então vamos para A porque vai ser benéfico para a companhia. Então acho que isso tem sido muito bom e essa troca também, né? Porque a gente às vezes, né, fica muito aqui no backstage focado no nosso problema. Então quando você também abre para uma companhia que é gigante, né, como a Allianz, ela é também, você consegue ver também outras oportunidades. Então acho que isso para mim aqui, E os que é, perrengues? né? Quero saber os perrengues, Santi. Acho que Quando você mais aprendeu? Eu acho que, assim, acho que o que a gente aprendeu muito até com o digital, né, em relação, acho que muito também à estratégia também que a gente segue, né? Eu acho que a gente teve, né, que você contou até de startups, né? A gente tem muito essa visão, né, de colocar realmente esse jet ski e às vezes você, olha, acredito muito numa coisa e às vezes não funciona. E acho que o mais legal, a gente tem aqui um exemplo muito que revolucionou toda a nossa parte. A gente fez todo um mecanismo de promoção que a gente lançou para todos os shoppings né, no Natal. Né? A gente rolloutou, né? A gente fez todo o processo de MVP e a gente rolloutou no Natal. E foi com uma startup, né, que a gente estava olhando muito para focado na parte de cashback, de pagamento, só que eles tinham uma solução que poderia ajudar a gente em promoção, que não era o nosso core. A gente, sabe, abriu a mente e falou assim, pô, essa parte do seu módulo, da sua aplicação, pode funcionar? Pode. A gente foi, né, trocou até de fornecedor. Acho que isso é muito legal. Acho que, eu não diria que é um perrengue, mas acho que até a questão do nosso próprio e-shopping. A gente revisitou a nossa estratégia. Né? A gente rolloutou ele para 8 shoppings na pandemia, né? E depois a gente vamos dar um step back, né? E vamos focar talvez em 2 shoppings, aí no caso foi o Vila Lobos e o Moca, para que talvez focando muito mais, a gente possa colher muito mais ideias e conseguir também melhorar toda essa jornada. Então acho que isso, assim, de tecnologia, eu não lembro, assim, algo que a gente tenha passado um perrengue. Eu acho que a gente foi evoluindo muito, né? Acho que a Sandra ajudou bastante nesse ponto, eu sempre falo isso muito para ela, né? Acho que a Sandra veio para dar uma virada aqui na nossa área, né? E eu acho que a gente foi aprendendo, né? Então, a parte de API Manager, que a gente mudou faz 1 ano, mais ou menos, a gente vinha sofrendo, né? O que é isso? Isso é um serviço que ele conecta todas as nossas aplicações. Que ele faz fica a gestão do barramento. Exatamente. E a gente tinha um antigo que quem está aqui há mais tempo, lembra? Todo final de semana ele caía, porque era muita requisição. Essa placa do cano que você comentou. Exato. E isso foi um baita de um trabalho que a gente foi fazendo, e a gente tinha, né, não, a gente tem que continua assim, bota lá mais um pouquinho de servidor para poder aguentar. Mas não, a Sandra falou, pô, gente, vamos ver o que precisa ser feito, né? Então acho que isso, né, a gente foi aprendendo, né?
Isso é um bom aprendizado, né? Assim, não Exato, dá mais para puxadinhos, né? A gente tem exato, alguns momentos que a gente tem que parar Hum. e revisar a base e tem que ter coragem para isso, exato, né? porque Porque não vai ser resultado de curto prazo, né? Talvez vai ser até num novo ciclo, mas ele vai acontecer, vai prosperar. O legado, né? Que a gente fala e tanto acho aqui. que, né, do que a gente tinha há 1 ano e meio atrás e o que a gente teve agora nesse último Natal, a gente mais que triplicou todos os nossos acessos e sem nenhum problema. Então, assim, dá uma sensação de orgulho muito bom, porque, assim, se a gente não tivesse feito essa mudança, né, a gente com certeza estaria lá no dia 24, Com os mesmos 25, problemas. com os mesmos problemas. Então, acho que isso, né, é bem importante, foi bem legal aí que a gente fez. Bom, o tempo passa rápido, né? Mas foi maravilhoso o nosso papo aqui. Santiago, Sandra, obrigado. Uma honra tê-los aqui. Delícia, é muito bom ver mulheres em tecnologia fazendo a Sem dúvida. transformação. Não é fácil, é Precisamos demais, desafiador, né? né? Quer deixar alguma dica aí para as mulheres aí dentro desse setor? Não desistam. Continuem firmes e fortes. Não, assim, acho que tá mudando, né? Tá melhorando bastante, tá vindo cada vez mais. A gente tem tentado muito, a gente tem trabalhos lá, então acho que tem que seguir, né? Se abrindo para a diversidade, para novos pontos de vista, para essa sensibilidade da mulher também para resolver as coisas. Obrigada, Valeu, gente. gente. Obrigada, Foi obrigada. muito bom. Continue nos acompanhando, gente. Teremos mais episódios muito bacanas em breve. Né? Acompanhe as nossas redes sociais lá no Instagram, se inscreva aqui no canal. Então, a cada 15 dias aí tem novidades aqui no canal. Até a próxima!